O que está por trás da culpa que te persegue todos os dias da sua vida? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Eu sou Lígia Assis, eu sou psicóloga clínica há 29 anos e também mentora de mulheres, mentora de famílias para educação de filhos. Vamos lá! E hoje a gente vai falar a respeito de um sentimento silencioso para muitas e que muita gente sente, muita mulher sente, mas que não compartilha ou compartilha muito pouco, que é a culpa. O quanto você se sente culpada na vida, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, rapidinho. Você sente culpa, assim, por alguma coisa ou por tudo, praticamente? Então, culpa, por exemplo, né? Culpa por não ser uma mãe perfeita. Eu, como mentora de família, gente, é impressionante como as mulheres se sentem culpadas por tantas coisas, sabe? Parece que nasce a mulher, nasce a culpa junto, né? Nasce a mãe, né? Nasce a mãe, nasce a culpa junto. É impressionante isso, né? Então, muitas vezes a culpa por não ser uma mãe perfeita, por não dar conta de tudo no trabalho, por estar muito cansada no casamento, né? Por não ter muita paciência, por não querer cozinhar, por ter vontade às vezes de sumir nessa vida. Tudo e às vezes tudo que a pessoa quer é sumir, né? E se sente culpada por isso. Mas calma, que às vezes essa vontade de sumir é só cansaço, né? E se isso mexe muito com você, então fica aqui comigo que eu vou te mostrar alguns caminhos para poder, assim, eu vou falar um pouco disso assim com a verdade, mas também com um pouco de leveza, né? E quem sabe você consiga até fazer as pazes com você mesma, com essa voz interna que fica te julgando o tempo todo. Então, fica aqui comigo, me acompanha. Vou falar para você os tipos de culpa assim mais comuns, né? A culpa materna, a culpa conjugal, a profissional, a pessoal. Então vamos lá, porque a culpa é um sentimento que pode se espalhar em várias áreas da nossa vida. E eu vou citar algumas das mais comuns entre as mulheres que eu acompanho. Então, a culpa materna, né? Muitas vezes é aquela vozinha interna. Será que eu tô criando certo, meu filho? Será que eu traumatizei o meu filho? Será que eu briguei demais? O que será que eu estou fazendo de errado? Né? A culpa conjugal. Ah, eu não sou mais a parceira que eu era antes, lá antes de ser mãe, por exemplo, né? Eu me fechei muito para intimidade, eu tô sempre irritada, né? Então fica aquela culpa ali ruminando dentro da pessoa. A culpa profissional, né? Eu não sou boa o suficiente, eu estou muito improdutiva. Será que eu escolhi a carreira errada? Ou será que eu escolhi a carreira certa, né? E tem a culpa pessoal por sentir raiva, por querer ficar sozinha, por não estar 100% feliz com tudo, mesmo que tudo esteja em ordem, sabe? Falta felicidade, sempre tá faltando alguma coisa, né? Então, gente, a culpa é uma ladra da paz. E o pior, muitas vezes a gente sente sem nem perceber por quê. Então, o que que acontece? Isso não nasceu com você, tá? Pode ficar tranquila, porque não nasceu com você. É importante lembrar que muitos de nós fomos ensinadas desde pequenas a sermos boazinhas, prestativas, responsáveis por manter a casa, os relacionamentos, o emocional da família inteiro, tudo sob controle, tudo em ordem, né? E a gente aprendeu que precisa ser perfeita, equilibrada, agradável. E quando não conseguimos manter esse padrão impossível, adivinha o que aparece? É ela, a culpa. Eita, nós, viu? Essa culpa é uma herança emocional, cultural, passada de geração em geração. E agora talvez seja o momento de você quebrar esse ciclo, cancelar esse ciclo. Então, nós vamos separar a culpa em duas coisas, tá? Vamos entender melhor isso, né? Existe a culpa real, tá? Que acontece quando fazemos algo que vai contra os nossos valores, né? E nos leva ao arrependimento, ao pedido de perdão, ao conserto daquilo que você, né, tá querendo reparar. E existe a culpa condicionada, que é aquela que sentimos por simplesmente sermos seres humanos, né? E essa não serve para nada. Ela só aprisiona a gente.
então não serve para nada. A culpa condicionada, ela diz assim: você devia estar feliz com tudo que você tem. Você devia estar mais magra, você devia ser mais paciente, né? Então ela sempre vai falar de coisas que estão faltando, sabe? Que você devia, esse devia é uma prisão emocional. E ele também pode estar te adoecendo, né? Sem que você perceba. Então, esse devia, sabe? Tá te adoecendo. Então, a culpa constante, ela mina a sua saúde emocional. Ela aumenta a ansiedade, o perfeccionismo e a exaustão. E ela também mexe com o corpo. A pessoa sente uma tensão muscular, insônia, dores de cabeça, gastrite e vários outros sintomas, tá? E destrói a sua autoestima, destrói. Porque você começa a acreditar que você está sempre errada, sempre devendo, sempre aquém. E isso vai cansando, vai minando a tua alma, vai minando você. Então presta atenção nisso, no que está acontecendo com você. Agora eu te convido para fazer um exercício para você mesma se acolher, tá? E se você puder, pegue um papel, uma caneta, um lápis, né? Você vai escrever uma carta para você mesma, do seu próprio ponto de vista, como você se sente, como se você fosse a sua melhor amiga, sem julgamento, sem o devia. Apenas escreva: querida eu, né? Eu vejo o quanto você tenta. Eu sei que às vezes você se sente culpada, mas hoje eu quero te acolher, reticências. E aí você vai completando essa carta para você mesma, tá? E você vai escrevendo com carinho, respira fundo. Depois você guarda essa carta com você e ela pode ser o começo de uma nova forma de você poder se olhar. Então, siga com esse exercício de sugestão, tá bom? E se tudo isso tocou um pouquinho o teu coração, você comenta aqui para mim com um coraçãozinho, né? Assim eu sei que você tá aí do outro lado sentindo eu tô sentindo que você tá junto comigo e eu tô junto com você, tá bom? A culpa ela não vai embora do dia para noite, da noite para o dia. Ela pode ser compreendida, pode ser acolhida e aos poucos ela pode ser transformada. E você não vai precisar fazer isso sozinha. Isso que é bom, né? Porque você não precisa fazer sozinha. Na sessão de avaliação emocional, de um acolhimento emocional que eu te dou, a gente conversa com calma, sem pressa, para poder identificar de onde vem essa culpa. Porque muitas mulheres saem de lá dessa sessão que eu faço dizendo assim: eu nunca tinha parado para olhar para mim assim, né? Geralmente as mulheres me falam: eu saio daqui aliviada. Então, se você quer fazer essa sessão comigo, o link está lá na bio, é um valor diferenciado, né, para esse primeiro olhar que eu tenho para você, tá? Porque eu quero que seja acessível, né? E se você sentir que é o seu momento, então me chama também no WhatsApp, né? Me chama aqui diretamente, ou acessa lá o link da bio que eu tô disponível para você, tá? E se esse vídeo aqui você achou que pode ajudar também uma outra pessoa, então você compartilha com essa pessoa, né? Porque a gente cresce em rede, é em apoio, é em afeto, é em coragem, é um dando a mão para o outro, tá? Então eu tô aqui para poder te auxiliar. Se esse conteúdo te auxiliou de alguma forma, então compartilha para aquela pessoa que você sabe que também precisa ouvir um pouquinho disso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.